Eu e meu grupo vamos falar do papel do coordenador, da disciplina de competências gerenciais. Os integrantes são Adson Nogueira, Ana Luísa Norberto e Marcos Ribeiro. O papel do coordenador compreende a coordenação do trabalho de dois ou mais funcionários, grupos ou unidades de trabalho que funcionem de maneiras independentes. Atualmente, os coordenadores, com frequência, têm que conjugar grupos e organizações de trabalho também de modo autônomo. Como coordenador, a atribuição do gerente é cuidar que o trabalho ocorra de forma tranquila e as atividades sejam realizadas conforme a importância relativa, com o mínimo de atrito envolvendo os participantes, sejam eles de grupos de trabalhos, sejam eles grupos e unidades de trabalho. Em certos casos, podem pedir que o coordenador trabalhe em várias organizações. O coordenador tem a função de planejar projetos, monitorar trabalhos e gerir equipes. Dentro dessas funções, ele deve controlar as despesas que determinado projeto exige, trabalhar para que problemas sejam resolvidos o mais rápido possível e não atrapalhe as atividades da empresa. Terceiro, elaborar e implementar melhorias para garantir a otimização dos processos. Cumprir e executar táticas definidas, promover a qualidade do serviço e alcance de resultados. Minimizar as ameaças identificadas em determinado projeto, monitorar, estimular e promover a alta performance da equipe que coordena. Esses 7 são cruciais para um bom coordenador, pois se faltar qualquer um deles, pode ocorrer problemas dentro de um projeto, e esse problema pode acarretar ainda mais, e o projeto pode acabar não sendo concluído. Planejamento de projetos. Lança a luz sobre o trabalho a ser realizado, estabelece prioridades para a consecução de tarefas. O planejamento de projetos fica atento ao cronograma do projeto, metas parciais a serem atingidas. Em vez de colocar várias metas grandes, colocam várias pequenas em uma grande, e cada pequena vai a caminho da grande, de forma que é melhor controlar o tempo e controlar os recursos para o projeto. Alocação de recursos. Criar um orçamento para a mão de obra e equipamentos necessários. Saber, antes de começar o projeto, qual o orçamento que vai ser necessário, qual a mão de obra, quais são os equipamentos necessários, e não durante o projeto e descobrindo o que vai ser necessário. O planejamento de projetos deve deixar clara a trajetória a ser percorrida no projeto, bem como seu objetivo. Em vez de começar com a trajetória e não ter um objetivo final, já saber como começar e como vai terminar. E já organizando o caminho para chegar neste objetivo. O planejamento também deve ficar atento às seguintes questões: abordagem técnica, disponibilidade de recursos. A abordagem técnica é ter pessoas que saibam trabalhar nisso. Disponibilidade de recursos. Ver se a empresa ou o local que você está fazendo esse projeto tem os recursos para poder manter para seguir seu planejamento. Planejamento de contingências, para caso tenha algum problema, ocorra algum imprevisto, você tem uma contingência para isso e possa resolvê-lo. Premissa de replanejamento, caso algo aconteça, você possa fazer o replanejamento sem afetar o tempo que você tem para entregar o projeto. E padrão de desempenho. Ver o desempenho de cada um da equipe, ver o que cada um pode fazer de melhor, e o que está tendo melhor desempenho, o que está tendo pior desempenho, como melhorar isso. Saber como cada um está trabalhando, para você não ter perda de tempo. Dessa forma, o projeto segue em um caminho se protegendo de qualquer imprevisto, e caso precise de mais recursos, podem se conseguir mais, e ser organizado tranquilamente, ter um controle melhor de tempo. Um bom planejamento de projetos é primordial para um bom coordenador nas empresas, pois pode-se passar para seu superior de forma mais simples, melhor entendível, fácil de explicar, tranquilamente, porque seu superior não precisa entender tudo do projeto, ele precisa entender as partes mais importantes e o que aquele projeto vai acarretar para a empresa dele. Então, essa parte tem que ser mais simples. Declarações de trabalho, DDT.
Um DDT consiste em uma descrição por escrito do escopo necessário para a realização do projeto. Deve abranger uma declaração de objetivos de trabalho, escrito, de forma que você possa passar para seu superior. Descrição do serviço prestado, o que aquilo vai prestar de serviços para a empresa, produtos e documentos necessários, tudo catalogado direitinho, de forma certa, explicando o orçamento, explicação orçamentária, explicando o seu orçamento, passo a passo de tudo que você vai gastar, cronograma geral, o horário de início, o horário de final, e uma margem para você ter, caso aconteça um imprevisto, você ter um tempo a mais. E os principais objetivos parciais, de forma de, os pequenos objetivos que eu tinha falado antes, para chegar no objetivo maior. E como são parciais, eles são rápidos de serem atingidos e de forma tranquila e prática. A DDT inclui-se um detalhamento de tarefas necessárias para a conclusão do projeto e uma descrição de quando tiver a necessidade de cada tarefa individual que se integra ao todo. Nivelamento de recursos. Traçar um certo número para o orçamento de projeto é difícil, pois as necessidades de recursos sofrem oscilações constantes, tanto monetário quanto humano. Para tentar amenizar isto, pode ser usado o diagrama de Peirce/CPM. PERT, Técnica de Avaliação de Análise de Programas. E o CPM, Método de Caminho Crítico. Ele ajuda a equilibrar os recursos, deslocando a data de início para ter certa tolerância em caso de atraso. O gráfico de Gantt, ele ajuda a projetar custos de cada atividade e dá ao gerente uma noção do quanto de recurso a atividade vai utilizar. Pode ser usado tanto para recursos humanos quanto para monetários. Bom, o monitoramento de projetos, ele é basicamente você estar presente, você acompanhar o desenrolar de um projeto. Normalmente os coordenadores, eles têm esse papel, né, de acompanhar, de estar presente no dia a dia do projeto, para poder monitorar os recursos que são necessários, né, para um projeto. E esses recursos são o tempo, as pessoas e o dinheiro. Todo projeto ele possui um tempo específico para ele ser executado, um tempo específico para ele ser entregue. Tem as pessoas envolvidas nesse projeto, onde cada uma trabalha, com o que cada uma trabalha, né? Como ela vai poder ajudar nesse projeto. E o dinheiro, porque os recursos são limitados e no monitoramento de projetos, isso precisa ser acompanhado por um coordenador. O monitoramento fica a cargo de compartilhar a realidade e as estimativas, se necessário, e fazer reajustes no plano de trabalho, no plano do projeto também. O tempo, ele pode ser monitorado usando um gráfico, e ele ajuda a integrar os dados, né, que são esperados sobre o tempo, e o uso dos recursos, porque tudo está, querendo ou não, está interligado, o tempo, o dinheiro e as pessoas. Então, esse tempo pode ser monitorado de uma forma por meio de gráficos, né, que vão fazer essa relação entre o tempo e o dinheiro, por exemplo. As pessoas, o recurso humano, né, ele pode ser monitorado usando também o gráfico de Gantt, que ajuda a mostrar a divisão do trabalho entre essas pessoas dessa equipe, entre quem está responsável pelo planejamento, pelo marketing, por exemplo, né. Pode ser usado também uma matriz de recursos humanos, que mostra a distribuição de tarefa entre os membros, e fica uma coisa mais clara, fica mais fica mais claro mesmo quem está dedicado a qual tarefa, quem já fez qual parte, e é importante para poder gerenciar a equipe, para poder gerenciar o cronograma, que é algo essencial, que está ligado ao tempo,
da equipe. É tudo para facilitar o projeto de uma forma geral. E o dinheiro, para monitorar o orçamento, é importante que o coordenador fique sempre atento ao custo orçado do trabalho e ao custo real do trabalho realizado. E essas duas variantes, elas são extremamente importantes para determinar o custo real do projeto. E dentro do que ele foi planejado, claro que quando se faz um projeto já se calcula possíveis erros, possíveis prejuízos que se possam ter. Então, tudo precisa ser calculado, tudo precisa estar bem claro nesse orçamento de projeto. E existem gráficos como esse, desculpa, que podem ser usados para monitorar os custos do projeto. Além do tempo, do dinheiro, das pessoas, alguns pontos interessantes podem aparecer quando se trata de gerir, de coordenar uma equipe. Os critérios motivacionais, as descrições dos cargos, a ampliação de tarefas e a rotação de tarefas. Os critérios motivacionais se tratam dos membros da equipe, como eles se sentem em relação ao trabalho que eles estão exercendo. Se eles podem se autogerenciar, se eles precisam de um apoio, de um incentivo, e isso ajuda no crescimento profissional e na sua realização pessoal, e como eles conseguem otimizar o trabalho deles. A descrição de cargos é muito importante pela hierarquia, por um lado, e para também atribuir uma posição a cada empregado na organização. E o seu desempenho pode aumentar com isso. A rotatividade dos funcionários é baixa e com isso ajuda muito na gestão de pessoas. A ampliação de tarefas é uma forma de reestruturar os cargos, aumentando o número de funções realizadas por um funcionário. Isso é chamado de alargamento horizontal e ajuda os funcionários a executar um trabalho mais completo. E a rotação de tarefas, ela ajuda a quebrar aquele ciclo monótono que nós temos no trabalho. Aquela pessoa que faz sempre a mesma coisa, todos os dias, que não muda, isso pode ser muito desgastante e pode desestimular o membro da equipe. Então, essa rotação de tarefas é muito importante para aumentar a produtividade, para que os membros se sintam também que eles podem fazer outras coisas, que eles são importantes em várias áreas. Bem, meu nome é Marcos e eu vou apresentar agora a entrevista que a gente fez com dois coordenadores de duas empresas diferentes. A gente achou eles pelo LinkedIn e mandou para eles um e-mail perguntando se eles podiam ajudar a gente. E eles falaram que sim, a gente pegou e mandou um Google Forms para ele com algumas perguntas. A primeira é a Isabela Barros Pena, ela trabalha no grupo Bradel, ela trabalha tem 2 meses, ela fez gestão de informação e ela trabalha 40 horas por dia. E o segundo é o Jefferson Rodrigues da Silva, do grupo Alura, ele trabalha tem 6 anos, ele fez ciência da computação e também trabalha 40 horas por dia. A primeira pergunta que a gente fez para eles foi o seguinte: em relação ao planejamento de projetos, como você define os pré-requisitos de um determinado projeto? O Jefferson respondeu o seguinte: as metas da empresa geralmente eram informadas pela diretoria e as que ficavam sob responsabilidade do meu time eram discutidas em conjunto com a própria equipe. Para apresentar as metas da empresa, sempre já chegava com uma série de tarefas que imaginava que fariam a gente caminhar até as metas, mas tudo isso estava aberto para discussão pela equipe, que podia adicionar, remover ou alterar tarefas desde que fizesse sentido. Então, o quê? A diretoria informava para a equipe do Jefferson: olha, eu quero isso, isso e isso. Ele sentava com o time dele e discutia. E eles tinham a liberdade de dar opinião, de, isso não é legal, acho que não funcionaria assim, se a gente fizer de outro jeito, talvez faça mais sentido, entendeu? Então, era uma discussão aberta. Eles recebiam as determinadas metas, mas tinham o poder de discutir essas metas, para ver se era isso mesmo que eles podiam fazer, se estava no alcance deles de fazer. E a Isabela respondeu que ela primeiro pensa no. Ela
primeiro pensa no que ela quer atingir, em qual meta ela quer atingir, qual o objetivo do projeto dela, e depois eu vou levantar o que eu preciso para poder fazer o meu projeto. Então, já vê que a Isabela é uma pegada mais do quê? Mais, tipo, centralizada nela, entendeu? Que ela que pensa, ela que traça o objetivo, e depois ela pega e levanta o que ela vai fazer, o que ela vai precisar para fazer aquele objetivo que ela traçou, entendeu? O Jefferson não, o Jefferson já é uma equipe mais aberta, eles são mais abertos para a discussão, eles são mais abertos para tanto ouvir quanto para escutar, entendeu? Essa é uma diferença entre os dois. Outra diferença também é que o Jefferson, por ter um pouco mais de tempo de casa, as respostas dele são mais enxutas, são mais completas, enquanto a Isabela dá respostas meio resumidas, mas respostas que fazem sim sentido e está de acordo com o que a gente pediu para eles. A segunda pergunta que a gente fez foi a seguinte: ainda em relação ao planejamento de projetos, como você define o volume e os recursos necessários para um determinado projeto? O Jefferson respondeu: dado que a gente sempre trabalha com ações voltadas para a educação, nosso recurso mais valioso é o tempo que aquela pessoa da equipe tem. Uma pessoa dando uma aula em tempo integral não consegue ajudar em alguma outra tarefa, então precisamos ter um planejamento bastante antecipado, de 3 meses, para conseguir estimar a quantidade de horas que aquela pessoa teria no próximo trimestre. Ou seja, ele já faz um planejamento tanto de recursos humanos, quanto de tempo, e quanto monetário, um planejamento bem adiantado. Porque, igual ele mesmo diz, as pessoas não têm muito tempo para, tipo assim, imprevisto, muito tempo para sair de uma tarefa que é dela e entregar para outra pessoa fazer, entendeu? Ajudar outra pessoa a fazer uma tarefa. O tempo deles são escassos, então eles precisam planejar bem adiantado o que eles querem fazer, o que eles precisam, para, tipo assim, dar o mínimo de erro possível, porque o tempo é um o tempo é muito precioso para eles. E a Isabela respondeu: levanta os dados. Exemplo: vou fazer uma ação de premiação para os melhores clientes, ou todos os clientes que compraram no ano. Vou levantar dados de quantos clientes eu tenho ativos no ano 2020 e também quais são os 50 clientes que mais compraram no ano. Assim, a primeira coisa é saber a quantidade. Depois, vou fazer os orçamentos necessários para fazer a ação, montar a apresentação da proposta, apresentar e aprovar com a diretoria para poder dar um start na ação. Ou seja, novamente, a Isabela, ela é mais solitária. Ela, tipo assim, ela trabalha mais na unidade, ela trabalha mais com ela. Ela não, tipo assim, ela é mais fechada em relação à equipe, entendeu? Você vê que, tipo assim, enquanto o Jefferson tá preocupado com o tempo de cada pessoa, não, a Isabela já pega, ela já levanta a ação, ela já levanta o que ela quer fazer, ela já sabe o objetivo que ela vai fazer, ela já traça o que ela precisa, ela já traça a apresentação do que ela vai mostrar para os superiores dela, entendeu? Para poder já dar sequência ao que ela quer fazer. Então, tipo assim, as ideias são bem centradas na Isabela, enquanto dá para perceber que no Jefferson as ideias são mais centradas na equipe. Com relação ao monitoramento de projetos, como você faz a análise das projeções feitas com a realidade que você se encontra? O Jefferson respondeu: quem fazia as estimativas eram as próprias pessoas da equipe, em uma única reunião de planejamento que era realizada a cada trimestre. Depois, a cada 15 dias, cada pessoa dizia o quanto tinha caminhado em relação a cada um de seus objetivos. Também tinha conversas individuais com cada integrante da equipe, a cada mês, para ter uma ideia melhor de como andava o trabalho, saber as dificuldades e também as inspirações para o futuro. A Isabela respondeu: verifico os dados das ações passadas e analiso com a situação atual. Assim consigo saber o que deu certo e o que deu errado. Novamente, o Jefferson trabalha como equipe. A Isabela trabalha solitária, entendeu? A Isabela trabalha de forma isolada. E quando o Jefferson, tipo assim, ele se preocupa em estar ali, ele é um coordenador que ele tá ali junto, ele se preocupa com o que tá dando errado, o que tá dando certo, se tá dando tempo, ele faz um planejamento adiantado, ele se reúne a cada 15 dias, se precisar, ele tem conversas individuais com os membros da equipe dele, entendeu? Ou seja, o Jefferson é uma pessoa mais centrada na equipe, enquanto a Isabela é uma pessoa mais centrada nela, entendeu? Essa é a diferença que dá para ver entre os dois. Com relação ao monitoramento de projetos, como você lida com possíveis adaptações do projeto devido a algum problema ou mudança do objetivo? O Jefferson respondeu: sempre que mudava alguma coisa em alguma tarefa ou projeto, as pessoas envolvidas eram totalmente avisadas. Na maior parte das vezes, a própria pessoa ou grupo já se reorganizava para atender as mudanças. Para mudanças maiores, aí tinha vezes que precisávamos voltar a se reunir para refazer estimativas e definir novas metas. Novamente, o Jefferson é um coordenador centrado na equipe.
você vê que, tipo assim, se der alguma coisa errada, ele já reúne a equipe, tenta reorganizar, tenta definir novos traços de meta para dar tudo certo. E a Isabela respondeu: sempre que temos que trabalhar com outras alternativas, e nunca só com opção. Saber improvisar é um requisito. Sempre haverá mudança no caminho. Novamente, Isabela centrada nela, entendeu? Não que seja um defeito. Ela gosta de trabalhar mais sozinha, entendeu? O Jefferson trabalha mais em equipe. Como você seleciona os integrantes de uma equipe para um determinado trabalho? O Jefferson respondeu: as equipes eram auto-organizadas. A gente definia os objetivos que a empresa precisava que fossem feitos e as pessoas escolhiam aquelas que achavam que poderiam contribuir melhor. Somente quando não tinha ninguém em alguma tarefa, eu escolhia com base nas competências demonstradas anteriormente. Ou seja, o Jefferson, você vê, tipo, ele é uma pessoa que comanda, só que ele não está ali o tempo todo. Ele está ali em tempo ponderado, entendeu? Porque as equipes são autogerenciadas. E na escolha, ele sempre pega os melhores por tarefa. E quando, tipo assim, não tinha ninguém, ele pegava e conversava, sentava e conversava para escolher uma pessoa para colocar naquela determinada tarefa. Enquanto a Isabela, ela verifica o perfil comportamental e a capacidade técnica para desenvolver a demanda. Nessa parte, eles são quase iguais. Eles analisam os perfis, vê onde cada um se encaixa melhor e coloca aquela pessoa para fazer determinada tarefa. E a pergunta: você já optou por montar uma equipe autogerenciada? Se sim, por quê? Jefferson respondeu: acho que a gente trabalhava assim no período em que estava na coordenação. A equipe estava sempre envolvida em todas as decisões e também para definir suas próprias metas. Eu entrava como moderador para ajudar as pessoas a balancear a carga de atividade, com base nas suas capacidades. Como comentei anteriormente, as próprias pessoas faziam suas estimativas e escolhiam como iam trabalhar. O único ponto de acordo ali era que todos deixavam visível o progresso de suas tarefas, com estimativas, definições de metas, dificuldades e etc. Assim, eu ou outra pessoa da equipe tinha essa visão e podia intervir para ajudar quando necessário. Ou seja, o Jefferson trabalha com equipe autogerenciada, como disse, ele é o cabeça, ele é o moderador. Ele não está ali o tempo todo, ele está ali em tempos que ele precisa estar, entendeu? Se a pessoa tiver alguma dificuldade, tiver algum contratempo, ele está ali para ajudar essa pessoa. Ele não é uma pessoa ele não é o líder ditador, entendeu? Ele é o líder que ajuda as outras pessoas a fazerem suas tarefas, assim que necessário, né? Isabela respondeu: sim, eu acredito que um bom líder é aquele que sabe que a equipe consegue desenvolver as demandas sem a presença dele. Delegar é sempre necessário. Não é só dar para o desempenho da equipe quando ela depende do líder para fazer as entregas das demandas solicitadas. Isabela também ela tem uma visão de equipe autogerenciada. O líder ele tem que estar em momentos ponderados, em momentos que a presença dele é muito importante, que sem a presença dele não dá para fazer nada, entendeu? Ou seja, eles são líderes que não ficam presos o tempo todo, mas que toda vez que são necessários, eles estão lá para ajudar, entendeu? Então, essa é a forma que eles gostam de trabalhar, com equipe autogerenciadas. E esse aqui é o último slide. Essa é a nossa apresentação sobre coordenação. É um tema muito importante, um tema interessante também. Deu para aprender muita coisa com o Jefferson, com a Isabela, e assim como também com o livro que o professor passou para a gente. É uma coisa que, quando você escuta coordenador, você pensa, é muito ligado à escola, né, e tal. Mas com o livro e com as entrevistas, a gente pôde ver que é uma coisa muito mais abrangente, que abrange um perfil muito maior de pessoas, e que é uma coisa extremamente necessária nas empresas, instituições, porque, tipo assim, é eles que fazem os sonhos, os projetos, as metas se realizarem, entendeu? Eles são meio que eles são o cérebro ali por trás de, tipo, todos os projetos, todas as metas, todos os objetivos, eles que estão a cabeça ali. Então, é um cargo muito importante e que eu falo em nome do grupo que a gente gostou muito de estudar esse estilo de gestor, né? Muito interessante, muito, como que eu posso dizer, muito importante para as empresas. E a gente gostou muito de estudar isso e de entrevistar o Jefferson e a Isabela. Então é isso. Até mais.